Boa tarde, pessoal. Essa aula que vamos iniciar agora é uma sequência da aula anterior, corrente elétrica, ou seja, eletroodinâmica. Bom, eu espero que vocês assistam a aula na íntegra, seja toda, que vocês não estão fazendo isso, estão resolvendo as questões de qualquer jeito. Terça-feira vou passar a atividade para vocês. Essa atividade continua sendo no Google Forms, mas provavelmente vou pedir cálculos. Aí alguém vai me perguntar, vai precisar mandar pelo Zap? Não, não precisa mandar pelo Zap não. Você vai fotografar as questões, o cálculo que você fez, e depois você vai pegar lá no Google Drive até a opção para você, no Google Forms, entrar no Google Drive e colar o cálculo diretamente no Google Forms. Sair do Google Drive, tirar a foto da questão e colar no Google Forms. Algumas. Outras também não vão precisar de cálculo, provavelmente, mas algumas sim. Iremos fazer também uma avaliação na próxima semana de física, acho que é daqui a 2, 3 semanas, se não me engano. Que está saltando, acho que é 2 semanas depois. Iremos fazer uma avaliação de física. Então fique atento e estude, que estou vendo que vocês não estão estudando muita coisa não. Então, por favor, estudem, viu? Estudem, não fica aí parado, não. Assista as aulas. Ah, eu quero assistir aula no YouTube de outro professor. Assistam, estão livres para isso. Mas assistam essa também e toda para ter base, para ver como é que eu cobro as coisas, para ter noção, certo? Você já sabe, você já me conhece desde o primeiro ano, qual é o formato, os critérios que eu utilizo para a cobrança das questões. Então vamos às questões. Ou melhor, vamos ao que interessa aqui. Nesse momento, já que estamos falando de corrente, e a unidade de corrente é o que? É o ampere. Uns chamam de ampere por ser francês. Vamos chamar de ampere mesmo, a maioria chama ampere. Representado por um A maiúsculo, que significa quantidade de cargas por unidade de segundo. Quantidade de cargas em coulombs, medidas que passa por uma seção transversal de um condutor, ou unidade de tempo, que no caso é o segundo. Geralmente se utiliza muito o ampere e os seus submúltiplos. Submúltiplos são unidades menores, certo? Do que a unidade de referência. A unidade de referência aqui é o ampere. Mas tem também os múltiplos, que são unidades maiores, como o quiloampere, o megaampere e o gigampere. Observe que o M está maiúsculo, não coloque minúsculo não, porque senão não ficará megaampere, vai ficar miliampere. E o G também tem que ser maiúsculo, não minúsculo. O K é minúsculo, como você está vendo. Quilo, abreviação de quilo. Quilo corresponde a 1000. 1000 amperes. Então, se você está em uma unidade inferior e quer passar para uma unidade superior, por exemplo, está em ampere, quer passar para quiloampere, vai ter que fazer uma divisão por 1000, já que o ampere é 1000 vezes menor do que o quiloampere. Então, tem que dividir por 1000, que é o mesmo que caminhar 3 casas para a esquerda. O mesmo ocorre se você estiver em quiloampere e for passar para megaampere. Um mega é 1000 vezes maior do que o quilo. Não, professor, mega não é 1 milhão de vezes maior, é 1 milhão de vezes maior o A, que é a referência. Mas com relação ao K aqui, é apenas 1000 vezes. Mas então você vai querer passar para, então, do ampere para megaampere. Aí você vai ter que dividir por 1 milhão, porque um mega é 1 milhão de vezes maior do que 1 ampere. Ou caminhar 3 casas da onde a vírgula está para a esquerda, que corresponde à divisão por 1 milhão. Mas se for em degraus como esse aqui, basta caminhar 3 casas. De quilo para mega, 3 casas para a esquerda. De mega para giga, 3 casas para a esquerda, corresponde à divisão por 1000. Ou, além disso, multiplicar por quanto? Por 10 a menos 3, que também é uma divisão. No caso, por 1000. Mas temos também os submúltiplos, como miliampere, o microampere, está aqui ó, esse símbolo aqui é um micro, letra grega, e o nanoampere, são submúltiplos. Nesse caso, se você está em uma unidade como ampere e quer passar para um mili, um ampere vale 1000 miliamperes, então você vai ter que multiplicar por 1000, ou seja, 1 ampere é quantos ampere? É quantos miliampere? 1000. Se é 1000, então
multiplico por 1000. 5 amperes seria quantos miliamperes? 5.000 miliamperes. Então, você está multiplicando 5 por 1000. Então, quando você sai de ampere para miliampere, multiplica por 1000. E de miliampere para microampere, também deveria multiplicar por 1000. E se for um salto direto de ampere para microampere, aí é 1 milhão de vezes maior o ampere com relação ao micro. Então, 1 ampere vale 1 milhão de micro. Então, tem que multiplicar por 1 milhão, certo? Ou caminhar 3 casas para a direita, certo? Ou no caso, não seria 3, no caso seria 6, que foi um salto de ampere para micro. Ou multiplicar por 10 a sexta, nesse caso aqui, de ampere para microampere. Mas se for de casa em casa, basta multiplicar por quanto? Por 10 a terceira. Ou deslocar a vírgula, ter 3 casas para a direita. As duas maneiras correspondem a uma multiplicação por 1000. E além do mais, vocês podem fazer regra de 3 para resolver uma questão. Vamos fazer uma aqui para vocês pegarem bem o conceito. Então, vamos supor o seguinte, que tenhamos, deixa eu pegar uma caneta aqui, cor do tinteiro vermelho. Vamos supor que você tenha 6 ampere. Para passar isso aqui para miliampere, você poderia colocar a seguinte regra de 3. 1 ampere equivale a quantos miliampere? 1000 miliamperes. Ficou faltando um Mzinho aqui. Deixa eu apagar isso aqui e fazer de novo, que não vai dar espaço aqui não. Volta para a caneta. Bom, continuando. Calminha aí. A letra não tá lá, essas coisas não vocês estão entendendo. E aqui um A. Você estabelece essa regra de 3. 1 ampere vale quantos? 1000 miliamperes. E 5 amperes, quanto que vai valer? Você vai colocar que vai valer uma corrente que você não sabe. Uma corrente I, vamos supor. Vou colocar aqui por I. Faz meio pelos extremos. Aqui eu posso cortar A com A. Fazer meio pelos extremos. Uma vezes I. Vai dar um I. E aí você vai colocar o seguinte. Igual. I é corrente, viu? É o símbolo para corrente. Igual a 5 vezes 1000. 5.000. 5.000 que? Miliampere. Pronto, está aí. Desculpa aí, eu tinha colocado 6, mas o raciocínio é o mesmo, certo? É a mesma coisa o raciocínio. Deixa eu apagar isso aqui. Colocar 6. 5, aliás. Cinco amperes equivale a 1000 miliamperes. Então, você saiu de ampere para miliampere. O que, é que você fez? Isso aqui equivale a uma multiplicação. Uma multiplicação por 1000. Então, cada unidade dessa que você baixa, você vai multiplicando por 1000, de uma casa para a outra. Ou multiplicar por quanto? Por 10 a terceira. Se você sair de ampere para miliampere. O contrário, você já viu. Sair de miliampere para ampere seria multiplicar por 10 a menos 3, ou dividir por 1000, ou deslocar a vírgula, se tiver uma vírgula, 3 casas para a esquerda, se você fazer esse movimento aqui, ó.
de ampere, miliampere para ampere. Deixa eu voltar para o ponteiro aqui. Bom, então vocês entenderam qual é o raciocínio aqui. Vamos a alguns exemplos. Esse exemplo aqui, você tem 23 miliampere, vai passar para ampere? Como ampere é maior, divide isso aqui por quanto? Vai dividir isso aqui por 1000, ou pegar a vírgula invisível que está aqui e deslocar 3 casas para a esquerda. Como é que vai ficar então? Se é 3 casas para a esquerda, ela estava aqui, uma casa, 2 casas, 3 casas. E coloco o zero na frente. Então ela deslocou 3 casas para a esquerda, que corresponde à divisão por 1000. 62,5 miliampere para ampere. Novamente o raciocínio é o mesmo. 3 casas para a esquerda. E aí você vai ter 0,0625 ampere. Agora, observe que o raciocínio aqui é inverso. É o contrário do anterior. Você está em quiloampere, que vale 1000 amperes. Vai passar para amperes. Então, multiplica isso aqui por 1000. 0,2 vezes 1000 vai dar 200. Ou faça uma regra de 3. 1 quiloampere equivale a 1000 amperes. E você vai ter como resposta 200. Corresponde isso aqui a uma multiplicação por, como eu falei anteriormente, por 1000. Ou deslocar essa vírgula para a direita, quantas casas? 3 casas para a direita. 6 kA vai valer quantos amperes? Cada ampere vale 1000. 6 vai valer 6000. Então, vai valer 6.600 amperes. 6,6 kA vale 6.600 amperes. Agora, colocando isso com base 10. Não é notação científica aqui isso ainda não, viu? Senão a vírgula teria que estar aqui. Mas está como base 10. Basta tirar o Mzinho, quando você tiver em ampere, em miliampere para ampere. Não é dividir por 1000? Dividir por 1000 é a mesma coisa de multiplicar por 10 a menos 3. Pronto, tirou o Mzinho, multiplicou por 10 a menos 3. Já transformou isso aqui de miliampere para ampere. Também pode fazer esse raciocínio. Aqui, o mesmo raciocínio. Tirar esse Mzinho, tá, corresponde a mili. Dividir por 1000, vou fazer a regra de 3. É o mesmo também que multiplicar com a base 10 com expoente negativo. E aqui, multiplicar por 1000 é o mesmo que multiplicar por 10 a terceira. Isto é, com expoente positivo. Raciocínio, a mesma coisa. Tira o K e multiplica por 10 a terceira. K corresponde a 1000. Tipos de corrente que tem. As correntes elétricas existem de dois tipos, basicamente. Corrente contínua e corrente alternada. Quem fornece corrente contínua geralmente são baterias e pilhas. Ela não muda de direção, os elétrons estão em movimento. Então a corrente só tem uma direção. E, além disso, ela é constante no tempo, ela não varia com o tempo. Esse tipo de corrente geralmente serve para alimentar os aparelhos eletrônicos, não elétricos. Os eletrônicos, como computador, como notebook, celular, são movidos dessa maneira. Televisão. Mas a corrente que vem para a nossa rede é alternada. É outro tipo de corrente. Ela muda de sentido e varia sua intensidade também no tempo. Aí você falou televisão. E a televisão não é ligada diretamente na tomada? Como é que faz então? Não é corrente alternada? Como é que ela vai funcionar com corrente alternada? Já que ela exige uma corrente contínua. É porque ela tem dentro dela embutido o que se chama fonte. A fonte vai transformar a corrente alternada em corrente contínua para um rádio, uma televisão ou um computador funcionar. Então, corrente contínua representada por CC é aquela em que o sentido e a intensidade permanecem constantes com o tempo, como já tinha dito antes. Se representar no gráfico, vai ficar o seguinte: o tempo está passando e a corrente continua com a mesma intensidade no mesmo sentido. Então, uma linha horizontal que representa uma constância. Uma propriedade muito interessante da corrente versus tempo é que a área abaixo do gráfico vai corresponder à carga, à quantidade de carga. Por que isso ocorre? Porque isso aqui, olha, formou uma figura, e essa figura aqui é um retângulo. Isso você vai ter base vezes altura. Base vezes altura corresponde à área desse retângulo. Mas, na verdade, essa base é o tempo. E o tempo vezes corrente corresponde à carga elétrica. Então, numericamente, em termos numéricos, a área deste gráfico aqui, ó, sob a curva desse gráfico, corresponde a I
vezes a variação do tempo. Ela numericamente corresponde à carga em Coulomb. Observe que T final menos T inicial é o ΔT, vezes I, que é a corrente. Então, numericamente, por que coloco esse N aqui em cima? Quer dizer numericamente, porque a área não é a mesma coisa de carga. A área é o espaço, certo? É uma unidade para espaço. E carga é a unidade para a quantidade de carga. Uma coisa não pode ser igual à outra diretamente. Por exemplo, eu tenho 5 horas e 5 kg de carne. Numericamente, eles são iguais. Mas hora é igual a unidade de massa? Não. Mas numericamente, se eu colocar que 5 quilos de carne, ou 5 quilogramas, é igual numericamente 5 horas, está correto. Agora, se eu tirar o N, não está correto, porque eu estou dizendo que 5 quilos de carnes é igual a 5 horas. Não faz sentido isso, não tem sentido. Isso é uma coisa ilógica. Mas quando eu coloco o N assim em cima do igual, estou dizendo que numericamente, observação, numericamente eles são iguais. Então, numericamente, essa área aqui vai corresponder à quantidade de carga. Isso só funciona se a corrente for contínua? Não, funciona para qualquer tipo de o formato que ficar a corrente, mas nesse caso é contínua. Se a corrente ficar, vamos formar um triângulo aqui, o gráfico dela, ou se o gráfico dela formar uma coisa como uma curva, vai ser. Só que para curva certinha, aqui no ensino médio não podemos calcular. Na verdade, até podemos, mas a matemática exigida para tal fim é um pouco avançada. É chamada integral, cálculo integral. E isso é dado em cursos de nível superior, cursos de exata, logo no início. Corrente alternada, representada com CI.A, é aquela, como eu falei, a intensidade e o sentido muda periodicamente com o tempo. Nas tomadas das casas, a corrente é alternada, ela está variando. E, na verdade, aqui no Nordeste, ela varia 60 vezes por segundo. No sul do país, acho que é 50 vezes, se não me engano. Quer dizer isso, que os elétrons ficam fazendo um movimento de vai e vem, indo para um lado para outro, esquerda para esquerda para direita, para esquerda para direita, 60 vezes por segundo. Então está variando o seu sentido, varia o seu sentido 60 vezes por segundo. Isso, 60 ciclos por segundo. Em homenagem a um grande físico do século XIX, foi batizado, cada ciclo corresponde a um hertz. Então 60 hertz. Por exemplo, aqui ó, esse movimento aqui é um movimento de ida, positivo, e um movimento de vinda. Quando vai, aumenta a intensidade, chega um máximo, decai, chega a zero, e quando volta, aumenta a intensidade. Só que agora é negativo a corrente, ela está voltando. E chega a um valor máximo, que é o vale. Aqui é um vale e aqui é o pico, ponto máximo. É representado desse jeito. Nos metais, como eu já falei na primeira aula, os portadores de cargas e no grafite, que é um não metal, são os elétrons, cargas negativas, né? Os elétrons são livres. Então aqui, ó, metais são bons condutores e os não metais não são bons condutores, porque os elétrons não estão livres ali, fazendo nas ligações. Com exceção ao grafite, que é um não metal, mas conduz bem a eletricidade. Bom, e o sentido convencional é igual ao sentido vetor campo elétrico. O que significa isso? Traduz isso aí. Bom, se tivermos um vetor, uma seta que indica o vetor campo elétrico, nesse caso, o sentido convencional é igual ao sentido do vetor. Bom, prosseguindo, nas soluções eletrolíticas, o que são soluções eletrolíticas? Relembre, o ano passado vocês estudaram isso com a professora Maura, em Química. Bom, soluções eletrolíticas são soluções que conduzem a eletricidade. Uma solução de açúcar, ou seja, uma mistura de açúcar com água, não é uma solução eletrolítica, porque é uma solução molecular e as moléculas não vão conduzir a eletricidade. Já uma solução de cloreto de sódio, o NaCl, sim, esta é formada por íons, porque isso aqui se separa em partes positiva, que é o cátion, e o ânion, e ele se desloca dentro da água. Então, em uma solução eletrolítica, quem conduz a eletricidade não são elétrons na solução. A solução que está conduzindo a eletricidade são os íons positivos e negativos. Sendo que os íons positivos, também denominado de cátions, vai para o polo negativo, e os íons negativos, chamados de ânion, vai para o polo positivo. Contrário, positivo atrai negativo e vice-versa. Aqui um exemplo do que foi dito aqui em cima. Em vez de estamos representando
o cloreto, que são os íons negativos, os ânions. Em rosa está sendo representado os cátions, que são os íons positivos do sódio. Aqui está o polo negativo da bateria, para onde está deslocando os cátions, os positivos. E aqui está o polo positivo da bateria, que está atraindo quem? Os ânions, ou seja, os átomos com carga negativa. É investido, certo? E não são elétrons aqui dentro da solução. Agora, fora da solução, sim, são os elétrons que passam por aqui, ó, no metal, no fio, por dentro da pilha. O que é que acontece? Então, esses íons entram e vão para dentro da bateria? Não, eles não entram. O que são os íons? No caso dos verdinhos aqui, que são os ânions, ele está com excesso de elétron. Ele é um ânion. Então, quando ele chega aqui, ele deixa esse elétron aqui, esse elétron entra na bateria, vai para o polo positivo, passa e vem para esse outro terminal. Quando chega aqui, o cátion está com falta de elétron, recebe esse elétron. Portanto, vai formar uma reação aqui dentro, ó, uma reação química. A intensidade da corrente na solução, num certo intervalo de tempo, será calculada por a seguinte expressão. Cuidado com essa expressão. I é a corrente dentro da solução eletrolítica. É igual ao módulo de Q, não é apenas Q, um módulo. Mas por que o módulo? Já já vocês vão entender porque é o módulo de Q. Dividido pelo tempo. No caso, quando está passando pelos fios elétricos, se calcula a corrente simplesmente por Q dividido por ΔT. Mas aqui dentro da solução tem que ter módulo. Mas por que módulo? Porque nós temos cargas positivas e cargas negativas. E a quantidade positiva e a quantidade negativa são exatamente iguais. Então, se eu somar diretamente sem tomar o módulo, se aqui está passando 100 cargas positivas para o lado em um segundo e 100 negativa para o outro, 100 positivo com 100 negativo vai zerar e a corrente vai ser zero. Mas na verdade a corrente não é zero. Então eu tenho que somar os módulos dessas cargas aqui, ó, positiva e negativa. Senão vai dar zero e não é zero. Então, o módulo de Q, que é a carga total, é igual o módulo das cargas negativas, são os cátions, somado com o módulo das cargas positivas, somado com o módulo das cargas negativas. Olha o que eu falei antes, se tirar o módulo, aqui vai ficar, por exemplo, 500 coulombs de carga positiva, menos 500 de carga negativa. Somando daria zero, e, portanto, zero dividido por alguma coisa é zero, a corrente seria zero. Então, não pode ser dessa maneira. Como eu tenho que somar dois tipos de carga que está passando, por exemplo, uma quantidade para um lado e uma quantidade para o outro, e são exatamente iguais, certas quantidades, então eu tenho que tomar o módulo delas, porque 500, o módulo de 500 é 500, o módulo de menos 500 também é 500, então daria 1000. Mas se você tirar o módulo, como eu já falei anteriormente, vai ficar 500 menos 500, porque mais vezes menos vai dar menos, então aqui ficaria menos 500, com mais 500, zero. Esse é o motivo do módulo, as barrinhas aqui. E observe o seguinte, mais um detalhe, ó, a carga total é a soma das cargas positivas com as cargas negativas tomadas em módulos. E o módulo tem que ser somado separadamente, porque se você somar aqui dentro, resulta em zero. Onde QP, total de cargas positivas, e QN, total de cargas negativas. O sentido da corrente real é o sentido do negativo para o positivo, porque o sentido real é o movimento de elétrons, certo? E ela ocorre sempre do maior potencial, do menor potencial para o maior potencial. Vamos considerar aqui o potencial de B. Ó, U significa a diferença de potencial entre A e B, ó, entre o ponto A e B. Essa diferença de potencial é diferente de zero se há movimento de cargas elétricas. E o movimento é no sentido contrário ao vetor campo elétrico aqui dentro, certo? Então, esse é o sentido real. O vetor campo elétrico sempre será do sentido do positivo para o negativo. E os elétrons estão se movimentando justamente no sentido contrário a esse vetor. Está saindo de um menor potencial para um maior potencial. Sai de B, que tem menor potencial, em direção a A, maior potencial. Mas a diferença é diferente de zero. Porque se a diferença fosse zero, não haveria diferença de potencial e não teria movimento de cargas elétricas. Só há cargas elétricas se haver uma diferença de cargas elétricas em movimento, ou seja, corrente elétrica, se haver uma diferença de potencial. Como já foi bem dito em aulas passadas. E o sentido convencional
seria o movimento de prótons. Isso não se verifica isso dentro dos metais, certo? E nem do grafite. O que se verifica são elétrons movimentando. Seria o sentido de cargas positivas, portanto saindo de um maior potencial em direção a um menor potencial. Mas em termos de efeito, o efeito de uma carga de 10 amperes passando por uma corrente de 10 amperes, melhor dizendo, por um determinado condutor, o efeito seria o mesmo se fosse para elétrons, que são negativos 10 coulombs por segundo de elétrons, ou 10 coulombs de segundo de prótons. O efeito seria exatamente igual. Porém, só o sentido que mudaria, porque eles caminham em sentido contrário. E os livros de física adotam o sentido convencional há mais de 100 anos, certo? Adota esse sentido. Então, cuidado na hora que eu estiver realizando uma questão para não confundir. Olhe bem o contexto. Por hoje é só. Obrigado. Espero que tenha ajudado vocês com essa aula.